12. A figura na estrada. Vamos começar com o caso do Pensedok 8, um entregador da Indonésia que costuma gravar o dia a dia dele fazendo entregas. Ele trabalha para um aplicativo de comida bem popular por lá e vive registrando situações curiosas com clientes. Alguns simpáticos, outros nem tanto. Mas numa noite específica, durante uma entrega em um local mais afastado da cidade, algo acontece que muda completamente o clima do vídeo. Ele está pilotando a moto por uma estrada estreita, mal iluminada, praticamente deserta. Só o farol da moto cortando a escuridão. No começo, ele vê apenas uma forma parada mais à frente. Um vulto, nada muito claro, mas conforme ele se aproxima, a imagem vai ficando mais definida. Então ele consegue visualizar uma figura vestida totalmente de branco, imóvel, no meio da estrada, sem fazer nenhum movimento, sem dar sinal, sem reagir à luz da moto. Então, Pensedok não pensa duas vezes. Ele simplesmente vira a moto e vai embora na hora, sem tentar chegar mais perto para entender o que estava vendo. E eu não julgo, eu também não ia querer pagar para ver. Mais tarde, quando ele revisa a gravação com calma, percebe um detalhe perturbador. A figura lembra muito o que na Indonésia é conhecido como a Mulher de Branco, uma entidade famosa nas lendas locais. Agora, poderia ser só uma pessoa parada ali? Uma brincadeira? Alguém tentando assustar? Pode ser. Mas ele prefere acreditar que fez a escolha certa ao confiar no próprio instinto. E você teria continuado seguindo em frente naquela estrada? 11. O tabuleiro Ouija improvisado. Todo mundo já ouviu aquela frase, não mexe com o que você não entende, e às vezes a gente só entende isso depois que já é tarde demais. Um grupo de amigos se reuniu na casa de um deles numa noite qualquer. O dono da casa estava animado porque queria mostrar algo que ele mesmo tinha preparado, um tabuleiro Ouija improvisado, mas assim que eles entram, algo já parece estranho. O ambiente está frio demais, um frio que não combina com o clima lá fora. No, ain't nobody touching it. That's phony. If there's a ghost in here, he gonna move that by. I know you think it's cold in here. It's fine. Don't try to scare me with the TV. Nobody's cold. The AC is on in the house. Don't even try. Ready? Everybody ready? Is there anyone else in here besides us? Can you hear me? Hold on, give it a minute. How long we gotta wait? No começo eles tentam racionalizar, só que o clima vai ficando pesado. Então, de repente, a lupa que eles estavam usando para brincar sai voando com uma força absurda. Apesar de o vídeo não mostrar todo o cenário em volta, não aparece nenhuma mão a empurrando, pois com a força que ela foi arremessada, era para aparecer pelo menos uma sombra. Agora eu te pergunto, será que eles realmente despertaram algo ali dentro? O que você acha que aconteceu naquela casa? Número 10. A menina no portão do cemitério. Esse vídeo começou a circular recentemente na internet e até agora ninguém conseguiu explicar direito o que aparece nele. A origem exata da gravação é desconhecida, mas o que foi registrado deixou muita gente realmente confusa. A cena mostra os portões de ferro de um cemitério, em algum lugar da América do Sul. Já é tarde da noite. O ambiente está vazio, silencioso. Do lado de fora do portão, uma garota vestida completamente de branco está parada. Ela fica imóvel por alguns segundos, sem olhar para os lados, sem demonstrar pressa. E então, acontece algo estranho. A garotinha simplesmente atravessa as grades de ferro, como se elas nem estivessem ali. Não há corte aparente. Não dá para ver nenhum truque evidente. Ela só passa.
e continua andando. Agora deixe sua opinião nos comentários. É uma falha de perspectiva? Algum tipo de ilusão de câmera? Uma montagem bem feita? Ou é realmente algo sobrenatural? 9. A casa abandonada. Esse próximo caso foi enviado por um inscrito chamado Lucas. Ele entrou em contato por e-mail e mandou junto um vídeo. E segundo ele, foi a primeira vez que algo fez ele questionar tudo o que acreditava, pois ele nunca acreditou em fantasmas e nunca levou essas histórias a sério, até entrar em uma casa abandonada na cidade dele. A casa pertencia a uma senhora que se mudou para São Paulo em busca de uma vida melhor. Depois que ela foi embora, o imóvel ficou vazio. Com o tempo, começou a ser invadido, depredado, vandalizado, e aí surgiram os boatos. Pessoas da vizinhança começaram a dizer que, à noite, era possível ouvir batidas vindas de dentro da casa. Alguns afirmavam ver vultos se movendo pelos cômodos escuros. No vídeo que Lucas enviou, ele caminha pelo quintal mostrando o estado da casa, até que ele decide entrar. Cheio de teia de aranha, bagulho tudo troncho. Ele se aproximava devagar, e no exato momento em que vai cruzar a entrada, algo aparece. No canto, uma figura pálida, parada, imóvel, observando em silêncio. Lucas sentiu o corpo gelar e, no mesmo instante, virou as costas e saiu dali. Desde esse dia, ele admite que já não consegue dizer com tanta certeza que não acredita em nada. Agora eu quero saber de você. Será que o Lucas registrou algo sobrenatural? Ou será que era um invasor? Bom, independentemente da resposta, continua sendo perturbador. Número 8. A criatura. Era para ser só uma saída rápida. Já era tarde da noite quando um grupo de mulheres resolveu dar uma passada na loja para comprar bebida. Nada demais. Coisa rápida. O bairro era tranquilo. Era para ser apenas mais uma noite comum. Pelo menos, era o que parecia. Durante esse trajeto curto, uma câmera registrou algo que até hoje ninguém conseguiu identificar. Não tem nome para aquilo, não combina com nada familiar, e ninguém ali conseguiu explicar o que viu. O que aparece não lembra animal, não parece uma pessoa comum e não tem um movimento que a gente reconheça de imediato. É o tipo de coisa que, se não fosse câmera de segurança, talvez ninguém acreditasse. E isso me faz pensar em uma coisa perturbadora. Quantas coisas estranhas podem estar passando pelas nossas ruas à noite e a gente simplesmente não percebe? A escuridão tem esse poder. Ela esconde detalhes, distorce formas, confunde a mente. Às vezes, só uma lente revela aquilo que nossos olhos ignoram em tempo real. Agora eu quero ver se você é corajoso. Se fosse na sua rua e você descobrisse algo inexplicável rondando ali perto da sua casa, você iria investigar ou fingiria que nunca viu? Sete. A casa de 1896. Michael Tisdale e a esposa compraram uma casa antiga na Louisiana. A construção é datada de 1896. Por fora, era exatamente aquele tipo de casa cheia de personalidade, histórica, silenciosa, com aquele charme clássico que muita gente procura. Mas dentro da primeira semana morando ali, algo começou a incomodar. Quase todas as noites, eles ouviam passos no andar de cima. Passos pesados, lentos, como se alguém estivesse andando pelo corredor. Às vezes o som ia de um lado ao outro, outras vezes parava bem no topo da escada, como se alguém estivesse ali, só parado. No começo eles tentaram racionalizar. Casa antiga faz barulho mesmo. A madeira estala, dilata com a mudança de temperatura, a umidade provoca ruídos estranhos. Só que aquilo não parecia aleatório. Os passos aconteciam sempre do mesmo jeito. Mesmo ritmo, mesma intensidade. Era muito específico para ser apenas a casa se acomodando.
Depois de várias noites sem dormir direito, Michael decidiu parar de supor e ir conferir. Ele pega o celular, começa a gravar e sobe as escadas visivelmente nervoso. Alright. I can't believe I'm doing this right now, but something's making noise up here. I'm gonna go check it out again. I'm trying. Oh shit. Okay, yeah, it's alright. Alright. It's just a room, right? Okay. Alright guys, moment of truth. Jesus Christ, okay. Not crazy about this. You get some light. Right? Ooh. Okay. I'm gonna shut this door in case the cat. Here we go. What the fuck? I just heard somebody's voice. I swear to God. Dá para perceber na voz que ele não está confortável com aquilo. Ele entra nos quartos, acende a luz, olha ao redor. Tudo aparentemente normal. Até que, em um dos momentos da gravação, se você prestar bastante atenção na entrada de um dos cômodos, algo aparece. Uma forma. Algo que não parece estar ali por acaso. Alguns acreditam que seja uma aparição completa. Outros acham que pode ser apenas sombra e ângulo da câmera. Mas tem um detalhe que pesa. A casa é do fim do século XIX, e naquela época não era incomum que pessoas morressem dentro das próprias residências. Se algo aconteceu ali no passado, será que realmente foi embora? Ou o que aparece naquele corredor é só uma combinação de luz, sombra e imaginação? Eu deixo essa para você decidir. 6. A sala de aula que ficou em silêncio. Um grupo de estudantes está dentro de uma sala vazia, esperando o próximo horário começar. Eles começam a contar histórias de terror, aquela clássica tentativa de assustar um ao outro, rindo no meio, fingindo coragem. No começo, o clima é leve, só que em poucos minutos, a atmosfera muda completamente. Lupita Jordán. Y y ella era amiga de... No, a la bestia. No mames. Ey, no mames. No mames. A câmera que grava o momento é simples, com qualidade baixa e imagem tremida, mas dá para perceber o que acontece. As luzes piscam de repente. Por um segundo tudo escurece, e quando a iluminação volta, uma carteira e uma cadeira deslizam pelo chão, sozinhas. Não tem ninguém perto, ninguém encostando, nenhuma explicação visível. Parece como se algo invisível tivesse arrastado os móveis de um lado da sala para o outro. O que antes era risada, vira silêncio. Depois, correria. Alguns acreditam que poderia ser um espírito tentando se manifestar. Outros dizem que pode ter sido encenação, alguém fora do ângulo da câmera puxando os móveis. Mas olhando a reação dos alunos, o medo, pelo menos para mim, parece real. No mames. Ey, no mames. No mames. 5. A funerária. Jewels vem de uma família de agentes funerários. É praticamente tradição. Hoje, ela mesma trabalha no turno da noite em uma funerária. Nas redes sociais, ela costuma mostrar como é a rotina por trás das câmeras. Preparação, silêncio e respeito àquele ambiente que já é naturalmente pesado. Mas em uma madrugada, por volta da 1 da manhã, ela estava completamente sozinha no prédio quando algo aconteceu.
Ela estava tranquila, prendendo o cabelo, mexendo no celular. Rotina normal. E então ela ouve um som vindo de dentro da funerária. É fraco no começo, distante, mas inconfundível. Parece uma risada feminina, baixa, levemente distorcida, quase como se estivesse ecoando pelos corredores. Algumas pessoas que assistiram ao vídeo disseram que não soa como risada, mas sim como um choro, como se alguém tivesse acabado de perceber algo terrível, como se tivesse percebido que estava morto. Jules para na hora. O corpo dela trava. Ela sabe que está sozinha ali dentro. Não há mais ninguém no prédio. E o silêncio que vem depois do som é ainda pior. Ela fica parada, tentando entender o que ouviu, mas não encontra nenhuma explicação. 4. Algo na trilha. Um usuário do Reddit chamado Jacob Abraham compartilhou um relato no fórum sobre o pé grande depois de viver algo estranho durante uma trilha. Ele estava caminhando por uma área de mata fechada, sozinho, curtindo a paisagem, quando percebeu uma figura grande ao longe. De primeira, ele achou que fosse um urso, e, sinceramente, essa seria a explicação mais lógica. Mesmo assim, por precaução, ele pegou o celular e começou a gravar. Só que, enquanto observava a criatura se mover, algo não parecia certo. A postura era estranha, muito ereta. O jeito que ela deslocava o peso do corpo não lembrava exatamente o movimento típico de um urso. Mais tarde, ele mostrou o vídeo para um amigo, esperando ouvir algo como "Relaxa, é só um animal". Mas a resposta foi diferente. O amigo sugeriu que aquilo poderia não ser um urso, e sim algo que muita gente afirma existir nas florestas há décadas: o pé grande. Quando você assiste ao vídeo com atenção, dá para entender de onde veio a dúvida. A silhueta parece alta demais. A movimentação não é totalmente compatível com um animal comum. Alguns acreditam que pode ser um encontro genuíno com algo lendário. Outros dizem que pode ser apenas outro trilheiro ao longe, ou até alguém fantasiado. Mas sem uma imagem mais clara, é impossível ter certeza. A gente reclama que mesmo com toda a tecnologia de hoje, nunca conseguimos capturar algo em alta qualidade, mas eu quero saber quem é o corajoso que chegaria perto de uma criatura desse tamanho. 3. As figuras no campo. Esse vídeo foi gravado em novembro de 2001. Quem filmou foi uma mulher junto com o marido, num lugar que ela descreve como Triangular Field. Já estava de noite, e era para ser só mais uma gravação tranquila, mas o que aparece no vídeo deixou muita gente desconfortável. Okay. Don't move in there. No, there's a motorcycle. Okay. I don't see nothing down there. Can't be the motorcycles, honey. There's another sparkle. You see what I'm What's saying? that? What is that? Tree. No. You moved it, right? Right there. See it? Uh-huh. Look. There's nobody there. Where? I can't see. Look. Isn't it those people? Can't be. There's nobody. Not up in the down- trees. There's nobody down there no more. See? Enquanto a câmera varre lentamente um campo aberto, algo começa a se formar ao longe. Primeiro parece só uma distorção, um brilho estranho. Depois, formas começam a surgir. Elas não parecem sólidas. Também não parecem totalmente humanas. São como silhuetas pálidas, quase feitas de névoa, que deslizam pela grama. Não caminham normalmente. Não correm. Elas simplesmente flutuam, parecendo se mover em direção às árvores. E existe um detalhe importante que muita gente não percebeu. Bem onde aparece aquela pedra plana no campo, existe uma queda de aproximadamente 3 metros.
Ou seja, ali não é um terreno totalmente nivelado, o que deixa tudo mais estranho ainda. 2. O espírito do restaurante. Um criador de conteúdo conhecido como Raining Babies costuma registrar o dia a dia dele, inclusive situações curiosas no trabalho. Ele trabalha em um restaurante antigo chamado Wolfton Brewing. Segundo funcionários e clientes frequentes, o lugar tem fama de ser diferente. Existe até um nome para a suposta presença que circula por ali: Jack. Alguns clientes chegam perguntando sobre ele logo que entram. Raining nunca levou isso muito a sério, até começar a rever certas gravações. Now, you could see to the right of the door, there's kind of like a movement right there, and then it proceeds to go like up the stairs. But it could be someone, just walking on the outside on our front porch right there, which is logically what it is, but it almost seems that the camera's kind of bending, and it bends the staircase a little bit. And then right after it goes to the top of the stairs, the hat seems to jump up before it falls off onto the ground and kind of rolls around. It's very weird. It's something I can't explain. Em um dos vídeos, algo acontece perto de um suporte dentro do restaurante. Um objeto parece se mover sozinho. Não balança como se fosse vento. Não escorrega. Ele parece levantar levemente e então cair. Raining comenta que, pela forma como o suporte é feito, seria difícil o vento causar aquele tipo de movimento. Mas o que chama ainda mais atenção acontece em outra gravação. Era Halloween, então o restaurante estava decorado. A câmera foca em um quadro pendurado na parede e, do nada, ele cai. Só que tem um detalhe importante. O gancho continua preso na parede. O quadro não simplesmente escorrega. Ele gira ao cair, quase como se tivesse recebido um empurrão. Raining admite que não sabe explicar. E quem assistiu também ficou dividido. Pode ser apenas um prédio antigo com estruturas soltas? Ou será que Jack realmente divide o espaço com os funcionários? 1. O armazém selado. Existe uma página nas redes chamada Travel with F. Ela é administrada por um homem da Indonésia, que costuma postar vídeos tranquilos da vida dele viajando de van. Mas, recentemente, ele publicou algo completamente diferente. Segundo ele, um amigo próximo trabalha como segurança noturno em um galpão antigo que está passando por reforma. O trabalho é simples: dormir lá e garantir que ninguém invada o prédio. O detalhe é que o lugar deveria estar completamente vazio, lacrado, sem acesso a ninguém. Várias câmeras fixas foram instaladas pelo prédio, inclusive uma apontada diretamente para a entrada do sótão. E foi justamente essa câmera que, numa noite, registrou algo que deixou o segurança tão perturbado que ele enviou o vídeo imediatamente para o F. Gudang apa ini namanya? Oh, Gudang layangan. Puternya layangan. Nah, di sini juga pernah nengok. Nih. Nah, ini tuh Bang Bay. Dul. Anjing, Dul. Bang Bay. Ih, gerak Bang Bay. Anjing. Guys, lihat. Cek sekarang, Mau cek sekarang? Cek. Oke, kita cek. Na gravação, algo estranho aparece atrás de um batente de porta. Primeiro parece só uma sombra, mas então uma cabeça surge lentamente. Ela espia o corredor vazio. Os olhos parecem brilhar enquanto observa. O segurança afirma que ninguém tinha acesso àquela parte do galpão. O prédio estava trancado. Não houve invasão. Não havia outros funcionários ali dentro. Mesmo assim, a figura aparece nitidamente na câmera. Depois que F publicou o vídeo, muita gente começou a discutir se o lugar poderia estar assombrado. E o mais curioso é que nem o próprio segurança consegue explicar o que viu. Agora eu te pergunto, o que estaria escondido dentro daquele prédio fechado? Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e me diz aqui embaixo, você teria coragem de explorar algum desses lugares?